gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro A Sua Realidade Imortal. E estamos no capítulo 3, A Vida de Gary. E vamos continuar. Então, a última frase foi o Gary falando: ouço fosse alto e claro. Entretanto, isso é mais fácil de dizer do que do fazer. E o Arten fala: poucos já chegaram ao ponto de fazer isso de maneira consistente através da disciplina de uma mente treinada, de forma completa, incluindo o perdão à morte do seu próprio corpo. É por isso que Nietzsche disse: só houve um cristão, e ele morreu na cruz. A chave é o treinamento mental. Quantas pessoas no mundo têm verdadeiramente uma mente treinada para pensar as ideias da mente certa? Você teria que conhecer milhares de pessoas até encontrar uma. Por causa do budismo e da disseminação de um curso em milagres, existem mesmo mais delas agora do que em qualquer outro ponto da história, mas também existem mais pessoas. Isso traz à tona a importância de fazer o livro de exercícios do curso. O próprio curso diz que é a prática dos exercícios que fará com que a meta do curso seja possível. A mente vai a tal ponto para evitar o que o curso diz e retardar o esclarecimento dele, que as pessoas vão ler o texto e interpretá-lo, em geral, de forma incorreta. Elas vão ignorar as informações definitivas do curso, sobre as quais vamos falar mais depois, e vão começar a se concentrar em detalhes sem importância e a se focalizar em palavras ou frases individuais que, quando citadas fora do contexto, parecem apoiar sua interpretação. Entretanto, tudo que o curso diz precisa ser colocado dentro do contexto do seu ensinamento mais amplo, o que parece de forma inconfundível naquelas afirmações definitivas. Fazer o livro de exercícios ajuda o estudante a se focalizar na aplicação do ensinamento mais amplo do curso, em vez de ceder à tentação de ver as árvores e não a floresta. Isso treina a mente para pensar de acordo com as linhas da teoria que está realmente estabelecida no texto. Se as pessoas lerem o texto sem fazer o livro de exercícios, não fizeram o curso. É simples assim. Ele mesmo diz isso. No manual de professores, J está falando sobre quanto tempo o professor deveria passar em quietude com Deus no início do dia. Então, ele diz: isso tem que depender do próprio professor de Deus. Ele não pode reivindicar esse título enquanto não tiver terminado o livro de exercícios, já que estamos aprendendo dentro da estrutura do nosso curso. E o Gary: cara, eu me esqueci disso. Fiz o livro de exercícios, mas só uma vez. Isso é suficiente, certo? E a Puxa fala: sim, com certeza. Você fez todas as lições e não fez mais do que uma por dia. Essas são as únicas regras. Sei que vai fazer o livro de exercícios mais uma vez, mas, no geral, tudo o que precisa fazer é lê-lo de vez em quando depois de tê-lo feito. Sempre é bom ler as diversas partes do curso como um lembrete. Isso evita que o ego retorne, o que ele com certeza fará se não houver vigilância da sua parte. E o Arten: lembre-se de que o que é imortal é permanente e de que o que é mortal é impermanente. A razão pela qual falamos sobre o desaparecimento do universo é porque quando você desperta de um sonho, ele desaparece. Isso é possível, porque ele nunca foi real, para início de conversa. Algumas pessoas vão pensar que isso significa que estão desistindo de algo. E o Gary: apenas do universo. E o Arten: não do universo real. É para que você desperta que importa. O universo do tempo e do espaço é impermanente. Aquilo para o que você desperta é permanente. Sua realidade imortal é algo constante, ela nunca muda, oscila. O que as pessoas precisam entender é o quanto sua vida real é melhor do que aquela que elas pensavam ser a vida delas. E o Gary: bem, de acordo com o que você disse, todas as vezes que escolho ver as pessoas da forma que o Espírito Santo quer que eu veja, em vez da forma que o ego quer que veja, é mais um passo para casa. E o Arten: sim. Pense na analogia hindu de desfazer o ego. É como descascar uma cebola. Para adaptar aquela analogia para nossos propósitos, vamos dizer que você perdoa alguém, no sentido dessa palavra do curso. É como tirar uma camada de uma cebola. Nesse caso, uma camada do ego. Talvez pareça que nada aconteceu. Por quê?
Quando você tira uma camada de uma cebola, ela ainda parece com uma cebola. Ainda parece a mesma, mas não é na verdade a mesma, porque uma camada dela foi retirada. Agora, vamos dizer que você tenha perseverança. Pode ser que de vez em quando tenha experiências encorajadoras de ser muito pacífico, ou talvez aconteça alguma coisa que faria com que se sentisse mal no passado. E desta vez, isso não acontece. Você percebe que isso é assim porque vem praticando o perdão e que o Espírito Santo está curando sua mente no nível inconsciente. Assim, vá em frente e perdoa outra vez e outra vez. O que acontece é que outra camada da cebola é retirada. Ela ainda pode parecer a mesma. Depois, vai ao banheiro e olha no espelho e acha que é o mesmo de sempre, mas não é. Talvez esteja assistindo a TV e perdoe uma história que vê nos noticiários. Outra camada da cebola é retirada, mas você pensa que nada está acontecendo. Nesse meio tempo, o Espírito Santo está radiando o seu perdão em todos os lugares através da mente que projeta o universo e, portanto, através da projeção também. Isso transpassa a culpa inconsciente e suas projeções de karma como um raio laser. Atravessa todas as suas vidas passadas, todas as suas vidas futuras e todas as diferentes dimensões de tempo em todos os lugares do universo, da energia e da forma, e através de todos os universos paralelos que parecem existir. Coisas inacreditáveis estão acontecendo. O Espírito Santo está de fato fazendo o tempo entrar em colapso enquanto você está sentado lá. Por causa da sua prática do perdão, existem algumas lições que não precisa mais aprender, e o Espírito Santo realmente apaga as fitas cassetes, pegando as dimensões de tempo que contêm lições que você teria que aprender se não tivesse praticado o perdão e fazendo com que elas desapareçam. E pelo fato de não poder ver tudo que o Espírito Santo pode ver, você está sentado lá pensando, isso é chato, nada está acontecendo, mas algo espantoso está acontecendo. Mais camadas da cebola foram retiradas e seu ego está se desvanecendo. Se você perseverar e continuar a praticar o perdão, em algum ponto vai chegar a última camada da cebola. Quando retirar essa última camada, não sobrará nada. A cebola se foi. E é assim que acontece com o ego. Depois da sua lição final de perdão, o ego terá terminado. Ele terá sido desfeito e não restará nada para interferir com sua experiência do que você é. Não existe razão para reencarnar. Praticar o perdão da maneira que vamos continuar a instruí-lo é a forma de romper o ciclo de nascimento e de morte. E o Gary. O que se encaixa naquela outra parte da introdução que fala sobre remover os bloqueios à consciência da presença do amor. E a Purusha. Você entendeu. É isso mesmo que acontece quando você escolhe o Espírito Santo em vez do ego. Cada ato de perdão desfaz o ego e o Espírito Santo remove os bloqueios à consciência de Deus, ou à presença do Espírito. Os bloqueios são aquelas paredes de culpa na mente que o mantêm afastado da consciência do que realmente é. E o Gary, tenho usado a introdução antes de dar meus workshops. Eu me uno a Jota e digo, sou o que você é. Nada real pode ser ameaçado. Isso é o Espírito, que é o que eu sou na verdade. Nada irreal existe. Isso inclui todos aqueles corpos lá fora para os quais penso que estou indo falar. E se isso inclui aqueles corpos, também inclui o meu. Se não sou um corpo, não tenho nada contra o que me defender e nada com o que me preocupar. Faço isso todas as vezes. E a Purusha, muito bom. Também gosto quando você usa aquela sessão logo no início do curso sobre estar lá para ser útil de verdade. Isso convida o Espírito Santo a cuidar do dia todo e funciona muito bem. E o Gary, ei, vocês estão me observando. E a Purusha, por que não lê aquilo agora? Jota deu isso a Ellen logo que ela começou a transcrever o curso, mas estava realmente destinado a Bill no início. É claro, no final das contas, isso está destinado a todos, mas Bill teve que se levantar e dar uma palestra para um grupo de psiquiatras em Princeton. E ele não era o tipo de pessoa que, em geral, se levantaria para falar. Ele era muito parecido com você, era bastante introvertido, o que a maioria das pessoas místicas é. Elas estão acostumadas a ir para dentro e não para fora. Assim, quando Bill pensou nas palavras de Jota, isso o relaxou, porque ele soube que o Espírito Santo estava bem ali, assumindo tudo.
E o Gary: certo, é algo assim. Na verdade, é exatamente assim. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que me permitir que ele me ensine a curar. Então, vamos acrescentar a terceira forma de ser inspirado ou de estar em espírito. Você se une ao Espírito Santo, é simples assim. Encarregando o Espírito de tudo, você é absolvido de qualquer responsabilidade, de qualquer culpa. Agora, a responsabilidade do Espírito Santo, o que também é verdadeiro em relação aos seus livros. É claro, quanto mais lição de casa de perdão você fizer, mais livre dos bloqueios para ouvir o Espírito sua mente vai se tornar. E quanto mais praticar unir-se a Deus na forma silenciosa da verdadeira oração sobre a qual falamos, com mais clareza vai ouvir o Espírito. Assim, enfim, há o terceiro método, que é o ato de conscientemente se unir ao Espírito sempre que for apropriado, a fim de ajudar a si mesmo ou aos outros em uma situação que peça isso. Lembre-se disso também. O Espírito Santo nem sempre vai aparecer como uma voz. Ele também pode aparecer na forma de uma intuição, ideia ou sentimento, e pode falar através de outra pessoa a qual você esteja ouvindo. E de repente, você percebe que o que está ouvindo é uma boa ideia. O Espírito pode ensiná-lo em seus sonhos. Existem muitas formas do Espírito Santo para aparecer para você. Esteja sempre aberto para isso. E a gente termina mais uma parte aqui. E continuamos nas cenas dos próximos capítulos. Se puderem, escutem novamente essa oração e façam ela, porque ela é simplesmente maravilhosa.